A gente vai falar nessa aula, vamos falar da regra da cadeia, certo? Eu peguei esse vírus aí, o influenza, mas não se preocupe que não pega não. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma função, ó, aqui onde está o ponteiro. Y é igual a x4 mais 3 elevado ao cubo, certo? Yx4 mais 3 elevado ao cubo, ou seja, uma potência onde a base é x4 mais 3 e o expoente é 3, né? Eu quero derivar essa função em relação a x. Eu quero dy dx. Como é que você vai fazer isso? Você vai definir uma função intermediária, vai chamar o x4 mais 3, ou seja, a base, vai chamar de u. Aqui onde está o ponteiro. Vou chamar o x4 mais 3 de u. Então, u é uma função intermediária. x4 mais 3. De maneira que a sua função original fica u elevado a 3, né? A função original fica aqui, ó, onde está o cursor. U ao cubo, certo? Y é igual a u ao cubo. Eu sei derivar y com relação a u. Observe que aqui a variável independente é u e não x, certo? Lembrando, o que é variável independente? É aquela que fica no eixo horizontal, né? Quando você vai construir o gráfico. A variável independente, ela fica no eixo horizontal quando você vai fazer o gráfico, certo? Derivar uma função aqui, ó, onde está o cursor, x elevado a um número. Derivar essa função é o quê? Como é que é a derivada? Nx elevado a n menos 1. Né? Se você trocar a variável independente por u, a derivada continua a mesma coisa. Né? Se em vez de x eu colocar u elevado a n, onde n é uma constante, como é a derivada? Lembrando que a linha aqui é derivada. Né? N vezes u elevado a n menos 1. Então, eu usei isso aqui, ó, eu usei aqui, ó, para derivar y com relação a u. Ó. É o quê? 3 vezes u elevado a 3 menos 1. Regra de derivação, né? Só que a variável independente aqui é u. Então, derivada de y em relação a u, 3u elevado a 3 menos 1. Observe que o n aqui, o n é 3, né? O n é 3. Então, aqui a derivada de y, onde está o cursor, em relação a u. Eu sei também derivar u em relação a x. Lembrando que eu disse que u era o quê? x4 mais 3, que é a base da minha potência, né? Da função original. Né? Então, eu chamei u de x4 mais 3. Que é a derivada de u em relação a x? Derivada de x4, x4' né? Mais derivada da constante 3, 3'. Essa derivada é o que? Dá o quê? Du dx. Derivada de x4, a formulazinha aqui, ó, onde está o cursor. É só pegar o n4, né? 4x elevado a 4 menos 1. 4x elevado a 3, né? Derivada da constante é zero. Então, essa aqui é a derivada de u com x, certo? O que me diz a regra da cadeia? A regra da cadeia, aqui onde está o cursor, me diz o seguinte. A derivada de y em relação a x é igual a derivada de y em relação a u vezes derivada de u em relação a x. Observe que aqui ó, é como se o du se cortasse. Ó. Aparece um du em cima e aparece um du embaixo. É como se os dois se cortassem e desse só dy dx. Né? Então, repetindo, regra da cadeia. Derivada de y, a função original, ó, em relação a x. Dy em relação a u. Lembrando que eu chamei u, a base, né? x4 mais 3 eu chamei de u. Né? Dy em relação a u vezes du em relação a x. Então, essa é a regra da cadeia, certo? Que é dy em relação a u? Observe que u é u x4 mais 3. Ó, dy em relação a u é o quê? Então, aqui, ó, 3u ao quadrado, né? Então, você vai trocar dy du, ó, aqui embaixo, ó, por 3u ao quadrado, certo? Que é a derivada de u em relação a x? Aqui, ó, do lado direito, ó, 4x3. Então, você vai trocar por 4x3, né? Repetindo. Que é a derivada de y em relação a u? 3u ao quadrado. Que é a derivada de u em relação a x? 4x ao cubo. Então, como é que fica a função dy dx? O que me interessa aqui é a derivada da função original em relação a x. E não em relação a u. U é uma variável intermediária, certo? No final, eu vou cancelar ela. Então, aqui tem 3u ao quadrado vezes 4x3. Dá o quê? 3 vezes 4, 12. 12u ao quadrado vezes x3. Então, que é dy dx é o quê? 12u ao quadrado vezes x3. Mas não interessa a derivada da minha função em relação a u.
Em relação a x, é isso que me importa, né? Certo? Então, eu dou um jeito de sumir com esse u. Como? Troco o u pelo que ele vale, né? O u vale o quê? x4 mais 3, né? Então, não me interessa deixar deixar a derivada em função de u. Me interessa deixar em função de x. Então, você vai trocar u por quê? O que ele vale, x4 mais 3. Está aqui, ó, 12, aqui, ó, x4 mais 3 ao quadrado, ou seja, u ao quadrado, ó, vezes x3. Pronto, essa é a derivada de y em relação a x, certo? Ou seja, eu defini uma função intermediária para calcular essa derivada e usar a regra da cadeia. Eu chamei a base da função y, chamei de u, de maneira que a função fica u ao cubo. Eu sei derivar y em relação a u, está aqui, ó. Eu sei derivar u em relação a x, está aqui o u, né? Eu sei derivar em relação a x. E a regra da cadeia me diz que dy dx é dy du, que eu troco por 3u2, ó, vezes du dx, que eu troco por 4x3, ó, eu troco por 4x3. Depois eu dou um jeito de sumir com u. Eu troco o u pelo que ele vale, né? x4 mais 3, certo? Aí você pode perguntar, posso fazer isso direto, sem precisar definir essa função intermediária? Repetindo, será que eu posso fazer essa derivação de maneira direta, sem definir essa função intermediária u? Pode e deve, né? Aqui, por exemplo, digamos que eu tenho essa função aqui, y é igual a triângulo elevado a 3. A base aqui é o triângulo. Vamos supor que esse triângulo é uma função mais complicada. Um raiz de x2, um cosseno, um elevado a x mais x. Então essa base aqui, ela pode ser uma função mais complicada de x. Um cosseno, um seno, x2 mais x, raiz de x, pode ser qualquer coisa, qualquer função de x, certo? Como é que eu faço a regra da cadeia, a derivada de y em relação a x direto, usando a regra da cadeia? Sem precisar definir uma função intermediária, como eu fiz aqui, definindo u. Y', aqui é a função y. Lembrando que o triângulo aqui, o triângulo é uma função complicada qualquer de x. Pode ser qualquer função de x, certo? Pode ser uma função bem complexa, né? O que é y'? dy dx é o quê? Passo 3 para cá, ó, é 3, ó, 3, vezes o triângulo elevado a 3 menos 1. Onde você está usando essa propriedade aqui, ó. Onde o n é o 3. O n é o 3, certo? Vezes a derivada do triângulo. Triângulo linha. Repetindo, que é a derivada de y com x. 3, o n é 3, ó. 3, triângulo elevado a 3 menos 1. Vezes a derivada do triângulo. Triângulo linha. Certo? E quem é o triângulo? Como eu falei, pode ser qualquer função de x. De maneira que a derivada da função ficaria 3 triângulo ao quadrado vezes a derivada do triângulo. Certo? Aplicando isso aqui na nossa função. Nossa função, ó, aqui ela, ó, y, x4 mais 3 elevado ao cubo. Fazendo direto, sem definir uma função intermediária u. Sem definir esse u. Porque lá no final, depois eu vou ter que sumir com esse u, né? Então, sem definir u, quem é que seria o y'? Ficaria, né? Observe que a base é x4 mais 3 e o n é 3. O expoente é 3. Ficaria 3, a base elevada a 3 menos 1, vezes a derivada da base, certo? O x4 mais 3, linha. Repetindo, né? Y', derivada de y com x é o quê? 3, o n é 3, você passa aqui para o lado da base, né? 3. Base elevado a 3 menos 1, 3 menos 1, vezes a derivada da base, ou seja, x4 mais 3 linha, né? Certo? Agora, y' dá o quê? 3, x4 mais 3 elevado a 2, né? Que é 3 menos 1, 2, né? Derivada de x4 mais 3, né? Que é quanto? 4x3, né? 4x3, certo? Pronto, aí dá a função, ó, a derivada é a mesma derivada que a gente fez aqui, ó. Tá vendo? 12x3, x4 mais 3 ao quadrado, né? Só que aqui eu defini uma função intermediária, certo? Ou seja, eu fiz aos passos, né? Um passo de cada vez. Aqui não, eu fiz direto, né? Mas, obviamente, o resultado, que é a derivada, o y', o dy dx, é a mesma coisa, né? Certo? Então, você pode fazer direto. Certo? Y' é o quê? 3, base elevado a 3 menos 1. Agora, derivar a base. x4 mais 3, que dá 4x3. Dá o mesmo resultado, né? Vamos para frente. Essa outra função, y é igual a e, constante, né? O algarismo neperiano, elevado a x2 mais 2x. Eu quero derivar essa função em relação a x. Eu quero y', ou dy dx.
Então, observe que o expoente ele é uma função de x, né? x2 mais 2x. Como é que eu vou fazer essa derivada? Eu vou definir uma função intermediária, u, que vai ser o expoente, né? Ó, x2 mais 2x, né? Ou seja, eu vou chamar esse expoente aqui, ó, de u. Defino uma função intermediária, certo? De maneira que a sua função original, y, fica igual a e elevado a u, né? Ou seja, esse aqui tudinho, ó, esse expoente é o u. Então a função original fica y elevado a u. A derivada dessa função em relação a u, eu sei fazer. Eu sei derivar y em relação a u. Quem é dy du? A própria função exponencial, né? E elevado a u, né? Ó, lembrando aqui, ó, que a derivada em relação a x da função exponencial é elevado a x. É a própria função exponencial, é elevado a x. A gente viu nas nossas aulas, né? Se você trocar o x por u, ou seja, simplesmente você mudar o nome da variável independente, se você trocar o nome da variável independente, a derivada não muda, continua a mesma, né? Se eu trocar x por u, que é a derivada da função e elevado a u, em relação a u, o próprio e elevado a u, né? Certo? Então, troca o x por u, a derivação não muda, né? Certo? Eu só mudei o nome da variável independente. Aqui fica no eixo horizontal, quando eu for fazer o gráfico, né? Então, dy du eu conheço, é elevado a u, certo? A função ficou elevada a u, né? Outra coisa que eu sei também é a derivada de u em relação a x. Observe que esse u é uma função intermediária. Eu chamei o expoente de u. Eu poderia ter chamado de qualquer outra letra, né? Um v, um t, um q, certo? Então, o que é a derivada de u em relação a x? Que eu sei fazer, ó. Derivada de x2, ó. 2x elevado a 1, né? Ou seja, 2x. E derivada de 2x, que é só o 2. Então, derivada de u em relação a x, eu sei fazer também. U é o expoente da função original, né? O que é que me diz a regra da cadeia? Onde está o cursor? Derivada de y em relação a x é derivada de y em relação a u vezes du dx. Observe que é como se cortasse o du. Ó. Du em cima corta com du embaixo, fica dy dx, né? Então, que é dy dx? Derivada de y em relação a u vezes derivada de u em relação a x, certo? Onde u é uma função arbitrária, que eu chamei u o expoente da minha função original. Que é a derivada de y em relação a u? Aqui, ó, o próprio é elevado a u, né? Ó, embaixo. Ó. Derivada de y em relação a u é o próprio é elevado a u, certo? Que é a derivada de u em relação a x? 2x mais 2, ó. Derivada de u em relação a x. Aqui a gente fez, ó, 2x mais 2, certo? Então, dy du é o e elevado a u. Derivada de y em relação a u é o próprio e elevado a u. Então, troca isso aqui por e elevado a u. E troca o du dx por 2x mais 2, certo? De maneira que dy dx fica e elevado a u vezes 2x mais 2. Não me interessa deixar a função, deixar a derivada em função de u. U é só uma variável intermediária que eu usei para demonstrar a regra da cadeia, né? Para mostrar o uso da regra da cadeia, né? Então você vai trocar u por quê? Pelo que ele vale. x2 mais 2x, né? Então, dy dx fica e elevado a u. Eu desapareço com esse u, troco ele pelo que ele vale, né? x2 mais 2x, ó, vezes 2x mais 2. Esse 2x mais 2, você pode colocar o 2 em evidência. Ó. 2x mais 2, coloca o 2 em evidência. 2 vezes x mais 1, certo? Então, quando chega no resultado final, você troca o u pelo que ele vale. Não me interessa deixar o resultado, deixar a derivada em função de u. E sim em função de x. Me interessa a derivada em função de x. Então, essa é a derivada da minha função. Coloquei aqui embaixo. Ó. dy dx. Essa é a derivada da função, certo? Posso fazer direto, sem definir essa função intermediária u? Pode e deve, né? Vamos lá, aqui, um exemplo. Derivada em relação a x de e elevado a triângulo. O expoente aqui eu chamei de triângulo. E esse triângulo, digamos que ele seja qualquer função de x. Um seno, um x2 mais 3, raiz de x, cosseno de x. Esse triângulo, o expoente, ele é uma função de x qualquer. x2 mais x, raiz de x, seno de x, certo? Quem é a derivada em relação a x da minha função original? Derivada de e elevado a triângulo. Derivada de e elevado a triângulo é o quê? Você repete o e elevado a triângulo, repete a função original, depois deriva o expoente, triangulinha, certo? Repetindo.
que é E elevado a triângulo linha, ou seja, a derivada de E elevado a triângulo. Derivada em relação a x, né? Certo? Lembrando que a linha simboliza derivada em relação a x. Você repete a função original, o E elevado a triângulo, depois deriva só o expoente, que é o triângulo, triângulo linha. Certo? O triângulo, como eu falei, pode ser qualquer função de x, né? Vamos aplicar aqui, vamos aplicar na nossa função original, ó. E elevado a x2 mais 2x, linha, nossa função original, ó. Derivada dela. E elevado a x2 mais 2x, linha. Lembrando que linha simboliza derivada em relação a x. Como é que é a regra? Repito a função original, E elevado ao expoente, x2 mais 2x, ó. Repito E elevado ao expoente. Agora derivo só o expoente, ó. x2 mais 2x, linha. Repetindo, sem precisar definir uma função intermediária. Como é que eu derivo E elevado a x2 mais 2x? A minha função original. A linha aqui simboliza a derivação, né? Repito a função original e derivo só o expoente, ó. x2 mais 2x, linha. Que é a derivada de x2 mais 2x, 2x mais 2, né? Tá aqui, ó. Coloco 2 em evidência, né? Ou seja, é o mesmo resultado que eu tinha encontrado antes, né? Mesmo resultado, tá vendo? Certo? A diferença é que aqui eu defini uma função intermediária u só para mostrar o uso da regra da cadeia. Aqui, do lado direito, eu fiz direto. Certo? Eu fiz direto. Ok? Para frente. Esse problema aqui, ó. Eu quero derivar y é igual a raiz de x4 mais 2x3. Certo? Você chama o radicando, quem está dentro da raiz aqui, eu vou chamar de u. Aqui é u, né? Certo? x4 mais 2x3 eu vou chamar de u. De maneira que a função original fica o quê? Raiz de u, né? Então, x4 mais 2x3 chamo de u. Então, fica y igual a raiz de u. Ou seja, y igual a u elevado a 1 meio, né? U elevado a 1 meio. Quem é a derivada de dy com u? Dy du é o quê? É a fórmula do x elevado a n, né? Só que em vez de x, você usa u, né? E o n aqui é 1 meio. Fica como é que é a derivada? 1 meio de u elevado a 1 meio menos 1. Então, dy du, 1 meio de u elevado a 1 meio menos 1. Certo? Ou seja, dy du, 1 meio de u elevado a menos 1 meio. Aí você pode colocar esse u aqui para o denominador. Coloca o u embaixo, lembrando de trocar o sinal do expoente, né? Menos 1 meio mais 1 meio. Então, dy du é o quê? 1 sobre 2 raiz de u. U elevado a 1 meio é o quê? Raiz de u, né? Pronto. Então, isso aqui é dy du, certo? Bom, eu sei encontrar também o du dx. Ó. Isso aqui é o u. Ou é o radicando, né? Quem está dentro da raiz, né? Isso aqui tudo é o u, né? Quem é du dx? Derivada de u com x. Ó. Derivada de u com x é o quê? Derivada de x4, x4 linha, né? Mais 2x3 linha. Derivada de 2x3, né? x4 linha é o quê? 4x4 menos 1, 4x3. Derivada de 2x3, 2. Derivada de x3, que é quanto? 3x2. 3x2, né? Ou seja, du dx é 4x3 mais 6x. Certo? Então eu sei quem é dy du. Para começar, eu defino o u. Quem é o u? É o radicando dessa raiz. Quem está dentro da raiz é o u. Isso aqui tudinho, ó, certo? Dy du é fácil achar. Du dx está aqui. Então, pela regra da cadeia, quem é dy dx? Dy du dx. Certo? Dy du eu sei quem é, está aqui, né? 1 sobre 2 raiz de u, ó. Dy du, 1 sobre 2 raiz de u. Certo? Du dx, tá aqui, ó. 4x3 mais 6x2, né? Mas eu vou deixar a minha resposta, ou seja, a minha derivada de y com x, eu vou deixar tudo em função de x. Não pode aparecer o u, né? U é uma variável intermediária, certo? Então, eu troco o u por quem? Pelo que ele vale, ó. x4 mais 2x3, ó. Eu troco u por x4 mais 2x3. Então, a resposta dá isso aqui, ó. dy dx é quem? O numerador, ó, 4x3 mais 6x2, 2 sobre raiz de u,
Quem é U? Quem é U? Você troca U porque ele vale. x4 mais 2x3. Pronto. Certo? Bom, você poderia ter feito essa derivada sem usar essa função intermediária U? Fazendo direto? Poderia. Está aqui do lado direito. Ó, y raiz de x4 mais 2x3. Ou seja, y é x4 mais 2x3 elevado a 1 meio, né? Certo? Raiz quer dizer o quê? Raiz quadrada elevada ao meio. Então o expoente aqui é 1 meio. Que aí y', derivada de y com x. Como é que é? Como é que é isso aqui? 1 meio de essa base aqui inteira, ó, x4 mais 2x3, elevado a 1 meio menos 1. Aí você deriva a base. Quem é a base? x4 mais 2x3. x4 mais 2x3, linha, deriva a base, né? Repetindo, tem essa derivada de y aqui. Observe que eu tenho uma base, que é essa função aqui, ó, x4 mais 2x3, e o expoente 1 meio. Como é que é a derivada de y com x? 1 meio, agora eu tenho vezes a base, x4 mais 2x3, elevado a 1 meio menos 1. Certo? 1 meio menos 1, o n menos 1, né? Vezes a derivada da base. Quem é a base dessa função aqui? x4 mais 2x3, ó, derivada da base. Ajeitando aqui dá o quê? 1 meio menos 1 meio. 1 meio menos 1 dá menos 1 meio, né? Menos 1 meio. Derivada de x4 mais 2x3 é quem? 4x3 mais 6x2. A gente tinha achado aqui já antes, ó, tá vendo? Certo? Pronto. Ajeitando isso aqui, ó, y' fica isso aqui. Ó. Eu passo esse x4 mais 2x3 menos 1 meio para baixo, certo? Aí o meio fica 1 meio embaixo, que significa o quê? Raiz, ó, raiz, né? Então esse aqui, ó, fica uma raiz embaixo. E em cima, 4x3 mais 6x2, certo? Faltou o x2 aqui, tá errado. Tá faltando x2, né? Tá faltando x2 aqui. Mas essa derivada é igualzinha a essa aqui, ó. Certo? Aqui tem um erro, que tá faltando x2. Mas observe que nesse caso aqui, eu usei a função intermediária para exemplificar a regra da cadeia. No outro lado direito, eu fiz direto. Certo? Y é esse número todinho elevado ao meio. Como é que é a derivada? 1 meio. A base elevada ao meio menos 1, derivada da base. Aí você conserta. O resultado aqui é o mesmo que eu encontrei anteriormente, ó, dy dx. Certo? Último slide para a gente terminar. Vamos ver aqui uma generalização que a gente pode levar para casos particulares. Aqui eu tenho a função y é igual a triângulo ao cubo, certo? Onde esse triângulo é uma função qualquer de x. X ao quadrado mais 2x, um seno de x, raiz de x. Então aqui eu tenho uma potência onde a base, que é o triângulo, é uma função qualquer de x, elevada a uma constante. A constante é 3, né? Eu quero derivar y em relação a x. Eu quero dy dx. Usando a regra da cadeia, isso aqui daria o quê? Derivada de y com relação a triângulo, derivada de triângulo com relação a x. Aqui é como se a derivada de triângulo cortasse, ó, o de triângulo ó, em cima e embaixo cortasse, e você ficasse só com dy dx. Né? Então vamos lá. Então quem é dy dx? Derivada de y com relação a triângulo. Quem é y? Triângulo ao cubo, né? A função original. Né? Tá aqui, ó. Troca o y por triângulo ao cubo. Aí você tem derivada de triângulo ao cubo em relação a triângulo. Certo? Você vai usar aqui que regra para derivar isso aqui? A regra é do x elevado a n, né? X elevado a n. Só que no lugar do x você tem um triângulo. E a constante n é 3, né? Como é que ficaria essa derivada? A constante, ó, 3, vezes a base, que é o triângulo, elevada a 3 menos 1, ou seja, elevada a 2. Então, derivada de triângulo ao cubo, 3 triângulo ao quadrado, né? Triângulo ao quadrado. Vezes a derivada de triângulo em relação a x. Ok? Então, esse triângulo, como eu falei, pode ser uma função qualquer de x, né? Então, vamos ver, isso aqui é uma generalização, vamos ver um caso particular. Essa função aqui, ó, y seno ao cubo de x. Eu quero derivar y seno ao cubo de x. Lembrando que eu posso escrever dessa forma aqui também, ó, certo? Seno de x ao cubo, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, ok? Onde a base aqui, que a gente estava representando por triângulo, a base aqui é o seno de x. E o expoente
é o 3, né? Então a base da potência, que é o triângulo, é o seno de x, né? Como é que ficaria a derivada? Aplicando a regra de cima, ou seja, o y', y' é a derivada de y em relação a x, né? Ficaria a constante, ó, 3, vezes a base, que é o seno de x, elevado à constante menos 1, 3 menos 1, certo? Vezes a derivada da base, seno de x', certo? É o que a gente fez aqui, ó, quando usou o triângulo, né? Certo? Então, repetindo, como é que ficaria essa derivada? A constante, 3, repito a base, seno de x, essa base é elevado à constante menos 1, 3 menos 1. Depois deriva a base, deriva o seno de x, certo? Seno de x'. Lembrando aqui que o seno de x está no lugar do triângulo, né? Pronto. Aí fica, y' é o quê? A derivada de y. 3 seno ao quadrado de x, ó, 3 menos 1 aqui dá 2, né? Fica seno ao quadrado de x, que você escreve assim, né? Seno ao quadrado de x. Vezes a derivada do seno, cosseno de x, certo? Vamos ver um caso aqui, uma generalização mais complicada ainda. Vamos supor essa função aqui, ó, que o argumento do seno não é só um x agora, como estava aqui, ó, esse outro aqui, ó, o argumento do seno é um x, né? Vamos supor que o argumento do seno, que é o triângulo aqui, ele é uma função qualquer de x. O triângulo pode ser x ao quadrado mais x, raiz de x, cosseno. Então pronto. Aqui o argumento do seno, que é o triângulo, é uma função qualquer de x. Certo? Eu posso escrever essa função dessa forma aqui, ó, seno de triângulo à quarta, certo? Seno de triângulo à quarta. Eu quero derivar essa função y em relação a x, certo? Em relação a x. Observe que aqui é uma potência, onde a base é o seno de triângulo, certo? E o expoente é n. Certo? E esse argumento do seno, que é o triângulo, ele é uma função qualquer de x. Nesse caso aqui, o argumento do seno era só o x, né? Certo? Se for uma função qualquer de x, você ainda pode usar a regra da cadeia. Eu quero derivada de y em relação a x, certo? Como é que fica para a regrazinha? A constante, certo? Agora lembrando que eu estou usando a derivada de x elevado a n, né? Certo? Só que no lugar do x eu tenho um seno de triângulo. Então ficaria a constante, ó, 4, o expoente, né? Vezes a base é o seno de triângulo, a base de quê? A base da potência, certo? Elevado a constante menos 1, 4 menos 1. Repetindo, dy dx, a constante 4, vezes a base da potência, que é o seno de triângulo, elevado a constante menos 1, 4 menos 1. Vezes a derivada da base em relação a triângulo. Vezes derivada do triângulo em relação a x. Certo? Aqui é como se cortasse, ó, o D triângulo com D triângulo, em cima e embaixo. Ó, corta o D triângulo com D triângulo. Né? Pronto. Derivada da base, da potência, que é o seno de triângulo, em relação a triângulo. Vezes derivada do triângulo em relação a x. Lembrando que o triângulo aqui pode ser qualquer função de x. Certo? Para cá, dy dx. 4, seno de triângulo ao cubo. Ou seno ao cubo de triângulo, a mesma coisa. Ó, 4 menos 1, 3. Ó, certo? Derivada de seno de triângulo em relação a triângulo, que é a derivada do seno de uma função, cosseno, certo? Aqui eu só troquei o x por triângulo, né? Derivada do seno de triângulo em relação a triângulo é o cosseno de triângulo, né? Certo? Vezes derivada do triângulo em relação a x. Ok? Aqui você aplicou a regra da cadeia, né? Certo? 2 vezes. Vamos ver para um caso particular. Essa aqui, ó. Para a gente finalizar. Seno ao cubo de x2 mais x. Eu quero derivar essa função. Seno ao cubo de x2 mais x. Observe que o argumento do seno, certo? O triângulo é o x2 mais x. Ó. O triângulo daqui dessa generalização, ó, é o x2 mais x. Certo? Como é que fica essa derivada? Isso aqui é como se fosse, você tivesse seno de x2 mais x elevado ao cubo, né? Ficaria então y'. O expoente 3. A base é esse seno todinho aqui, seno de triângulo, certo? E o expoente é o 3. Então ficaria o expoente vezes a base, que é o seno de x2 mais x, elevado a 3 menos 1, ou seja, 2. Repetindo, aqui ficaria uma base, que é o seno dessa coisa aqui todinha, elevada ao expoente 3. Como é que é a derivada? Y'. A constante, o expoente 3,
certo? A base, que é esse seno de x2 mais x, é elevado a 3 menos 1, ou seja, a 2, certo? Vezes a derivada do seno dessa coisa aqui todinha, a derivada do seno é o quê? Cosseno, ó, cosseno. Vezes a derivada do que está dentro do cosseno, do argumento desse cosseno. Derivada de x2 mais x, ó, certo? Derivada do seno, cosseno, ó, aqui, ó. Derivada do seno é cosseno, né? Cosseno. x2 mais x. Vezes a derivada do argumento do cosseno. É o que a gente fez aqui, ó. Cosseno de triângulo, derivada de triângulo. E o triângulo é o argumento do cosseno. Certo? O argumento do cosseno é quem? x2 mais x. Certo? Ajeito isso aqui, faço uma continha simples, a derivada dá isso aqui tudinho. Certo? Pronto. E por hoje é só.